Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. 99.5 Lima Sur se encuentra con Misterios al atardecer. Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al atardecer a través de los 99.5 de la FM. Aquí su amigo Fernando Chapi Martínez, una vez más explorando los recovecos, los lugares más escondidos del mundo del misterio. Y tenemos nuevamente un invitado que nos va a hablar de algo que quién sabe que si ustedes también o alguna persona que conozcan, alguna historia que hayan escuchado, pues les ha llegado sobre estos temas. Van por un camino solitario, oscuro, quizá boscoso, y se topan con una luz que juguetea con ustedes. Las farolas voladoras, las lámparas voladoras, que en tantas partes del mundo pues hay testimonios de ello. Recordamos las luces Marfa en el sur de Estados Unidos, recordamos también casos así en España, aquí en Perú, pues. Pero quien nos acompaña el día de hoy es un investigador, es antropólogo y docente en la Universidad de Brasilia. Él es Wilson Geraldo de Oliveira. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Olá, Fernando. Como está você? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei o horário que você... Boa noite. Estamos de noche ahora. Sí. Y bueno, boa noite, então, a você e boa noite aos seus ouvintes. Gracias. Obrigado. Bueno, vamos a conversar sobre estos avistamientos, casuística de lámparas voladoras, de lámparas, de faroles que acompañan a gente en bicicleta en el estado de Minas Gerais, allá en Brasil. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estas casuísticas? Algunos casos que tem. Sim, existem muitos casos que vamos dizer, polulam, né, as comunidades no interior. Na região em que eu moro, eu tenho uma série de relatos. Minas Gerais é, digamos, o maior estado do Brasil com casuística, com incidência ufológica. Então, tem muitos relatos mesmo. Tem muitos relatos que são documentados e tem muitos relatos que nem sempre são documentados. Então, a gente percebe que para todos que você pergunta no interior, né, mesmo em áreas urbanas, né, mas em regiões rurais, principalmente, sempre tem uma história para contar. E tem sempre uma nomenclatura muito específica. Ora chamam de lâmpadas voadoras, ora chamam de bolas de fogo, mãe do ouro, né? Essa nomenclatura que também está presente no folclore, né? Uhum. Bolas de fuego. Tú me habías contado anteriormente sobre casos, por ejemplo, una persona va en bicicleta y se encuentra con una de estas luces que juegan con él. ¿Cómo fue, por ejemplo, este caso? Sim, no caso do Anderson. Uhum. O Anderson, isso acontece, esse relato do Anderson, vários relatos dele, que eu colhi recentemente, eles são da década de 90. Então não são relatos recentes. Ele ainda está pela região, mas na época ele era uma pessoa que ajudava o pai na capina de roça. Então ele vinha da capina de roça e ao passar por um arraial chamado São Sebastião da Aldeia, havia uma entrada, e a partir dessa entrada do cerrado, de um lado era pasto de cavalos, e chamado assim também, pasto dos cavalos, e do outro lado era um cerrado. Então, daquele lado do cerrado surge uma lâmpada, ele chama de lâmpada voadora.
era uma lâmpada arredondada de mais ou menos 40, 50 centímetros de diâmetro, que sai do cerrado e se posiciona à frente dele. E ele andava de bicicleta, aquelas bicicletas que tem um dínamo encostado na roda, e a roda, ao friccionar, né, um dispositivo do dínamo, ele gerava energia para o farol, para iluminar a estrada por onde ele passava. Uhum. E nesse momento, quando a luz, essa lâmpada, que ele chamava de lâmpada, a lâmpada cai na frente dele, quer dizer, entra na frente dele, na estrada, né, a alguns metros adiante, uns 10 metros adiante dele, ele se assusta, mas a lâmpada continua andando pela estrada na frente dele. Então, como não o persegue, né, ela segue na direção que ele estava seguindo, ele segue também, né, estupefato, porém curioso também para saber do que se tratava. E aí ele vai caminhar, a lâmpada vai caminhar na frente dele, vai seguir na frente dele, né, vai percorrer 1,5 km de estrada até chegar num cruzamento. Então, o que vai acontecendo ali chega um momento em que ele fala, vou apagar a luz do meu farol, porque a lâmpada estava muito mais clara que o farol dele, né? Então, ele apaga o farol e segue. E a lâmpada seguia a uma altitude de entre 3 e 5 metros de altura, oscilando para cima e para baixo, mais ou menos nesse intervalo de altura da estrada, até o tal cruzamento. Nesse cruzamento, o Anderson para a bicicleta para ver se não vinha algum automóvel, algum carro, e nesse momento, essa tal lâmpada oscila para um lado e para o outro, fazendo aquele movimento pendular, e sobe acima das árvores e segue à direita numa outra estrada, né, na estrada que cruza a estrada em que ele se encontrava, segue à direita, e ele somente observa ela indo ao longe, até sumir. Uhum. Así que, bueno, era pequeña, tenía 30, 50 centímetros, o sea, no era una nave, no era un platillo, era una pequeña luz que lo acompañaba en su camino y que iluminaba incluso más que el propio farol, que el propio faro de la bicicleta. Entonces era muy potente y ¿qué podría ser? Definitivamente no era una nave tripulada. Esto da pie a poder pensar en otras posibilidades. Si se trataba, digamos, me hace recordar un poco estos casos de los Foo Fighters, ¿no? En tiempos de la Guerra Mundial, cuando los aviones eran seguidos por bolitas de fuego que también parecían jugar con ellos, ¿no? Algo así. Exatamente. Uh-huh. Así es. Exatamente. Estas bolinhas que hoje estão em terra, né, que fazem esse tipo pega esse tipo de susto, né, nas pessoas, porque ele não se percebe que a luz, essa lâmpada, estava direcionada a ele, exceto por uma questão. Ele, ao perguntar por que você não parou, né? Por que você não saiu da estrada, não esperou a luz ir embora, alguma coisa? Ele disse, eu não tive essa vontade, eu estava meio que abobado. E essa situação de abobado é muito comum nos relatos, né? Sim. As pessoas ficam meio... Uhum. Oi? En casos, casuística ufológica, es muy común que ocurra ese cambio de la percepción, ese abobamiento, es muy común. É muito comum esse estado de entrega, né? É como se a pessoa estivesse à mercê daquela força, daquela energia ali. Como si hubieran influenciado en su psiquis, en su mente, como si hubiera en su cerebro, como si hubiera habido una influencia. Isso. Tem uma influência. No caso do Anderson, eu ouvi esse caso, tem mais um outro caso dele também, em que estava também na mesma região,
e ele, nesse caso, não havia luz assim, interagindo diretamente com ele, porque essa lâmpada, que ele chama de lâmpada, né, ela seguiu adiante dele e ele também, talvez curiosa pela luz que ele estava emitindo naquele engenho, né, que é a bicicleta, né, talvez vamos supor, essa outra inteligência estivesse ali tentando uma interação para conhecer também, a gente pensando com a nossa régua, né? Uhum. Mas a outra história do Anderson, que ele vai nos contar, é de que ele estava na fazenda do senhor Carlos, nas imediações, e ele estava numa picape estacionada embaixo de um poste de energia elétrica e um pouco distante dos currais da fazenda, enquanto o tio dele entrava em casa para dar socorro a uma criança, para buscar uma criança de 3 anos de idade que tinha caído e machucado a testa. Estava sangrando, tinha uma hemorragia que ele precisava levar correndo para o hospital, ainda a uns 40 quilômetros dali. E nisso acontece de ele ver uma luz que desce do cerrado, lá adiante, a uns 500 metros, e vem se aproximando, contornando a vegetação, os acidentes de terreno, cupins, árvores, grotas e tal, até chegar próximo ao curral, sobe a cerca do curral e desce para dentro do curral. Aí tem uma história. Uhum. Curral é um lugar onde os peões apartavam o gado, né? Separa bezerro de vaca, claro, para tirar o leite, né? Essas coisas. Então, ali, ele percebeu que a luz entrou para dentro do curral. E o que ocorre? Ele fica também ali, como ele diz, abobado, curioso, mas ao mesmo tempo preso àquilo, sem saber o que era, né, e querendo saber, mas ao mesmo tempo preocupado com o tio, porque o tio estava dentro de casa pegando uma criança para levar para um hospital, e nisso o tio vem, entra no carro, coloca a criança, dá a criança para ele, ele entra para dirigir o tio dele, né, e já vai saindo logo, apressado. Ele chama ele, diz da luz no curral e tal, e ele deixa essa luz para lá, que luz é essa? Deixa essa luz para lá, vamos embora levar o menino. Leva o menino para o hospital, sai dali. Aí ele não tem tempo de explicar para o tio e de ir lá investigar, esse tipo de coisa. Né? Teve que sair às pressas para levar o menino para o hospital, e nesse caso ele não viu mais nada dessa luz. Aí, perguntado sobre o que era, você acha que era? Ele, olha, as pessoas que tentam explicar isso dizem que é a assombração, associam isso a pessoas que morreram ali, que naquele curral um vaqueiro tinha morrido, tinha até uma cruz no curral. Então, faz esse tipo de associação. Uhum. Mas não há uma explicação, né, assim, da natureza da coisa, exceto com esses aspectos místicos, religiosos, né? Uhum. Espirituais. La gente espirituais. Claro, como que fuese un alma, un espíritu errante, un espíritu juguetón. Sí, exacto. Pero, ¿cuál sería una hipótesis sobre la naturaleza de estos, desde un punto de vista más científico, ufológico? ¿De qué se trataría? Quizá de sondas o formas de vida. ¿Qué serían estas luces, estas lámparas, desde tu ponto de vista? É uma boa pergunta e é uma pergunta difícil de responder, porque nós não temos conhecimento da natureza destes fenômenos, né? Ou fenômenos atmosféricos, elétricos. Pois é, como pode ser um fenômeno elétrico com toda essa particularidade de contornar os obstáculos,
seguir até uma determinada região, subir para contornar o obstáculo da cerca, descer ali dentro, ficar ali parado, né? Uhum. A mesma coisa a outra lá, seguir o bicicleteiro do meio da estrada, fazendo aquelas oscilações 1,5 km na estrada, porque se fosse um fenômeno natural, poderia derivar para um lado ou outro da estrada, mas não vai certinho no meio da estrada por 1,5 km. Uhum. Lá na frente, quando ele para, ela faz uma oscilação para um lado e para o outro, sobe para cima das árvores e segue à direita, toma uma direção, sem vento, não havia vento. Se fosse uma situação em que houvesse repentinamente uma tempestade, coisa assim, um vento forte, mas nada disso. Uhum. É um fenômeno inteligente. Um fenômeno, Uhum. sim, demonstra uma certa inteligência, aspectos que não são naturais, porque quando é um fogo-fato, quando é um fenômeno de combustão, ele queima, explode, supondo que esteja dentro de um recipiente, né, um espaço interno da crosta terrestre, ali um fenômeno de combustão, pode liberar esse gás, por exemplo, incendiado, e ele vai até uma determinada altura, a tendência dele é se deslocar no espaço, mas retornar ao chão. Terminar, né, abaixo, no chão, né, atraído pela força da gravidade. Ou simplesmente esvanecer, acabar, né, apagar. Certo. Uhum. Então, não parece ser um fenômeno natural. Ele tem particularidades bastante inteligentes. Uhum. Tem um relato, você queria perguntar? Sí. No, si esto te parece que está relacionado con el fenómeno ovni, o quizás sea otro tipo de fenómeno. Sim. Eu prefiro associar ao fenômeno OVNI, porque que outro fenômeno, né? A gente não tem elementos para, pelo menos assim, não vejo isso, né? Sempre que eu vejo esse tipo de relato, eu associo ao fenômeno OVNI, né? Uhum. A objetos voadores não identificados, mesmo que não sejam objetos sólidos. Ali tem uma luz, que é algo visível, né? É algo que a pessoa, que a testemunha, experimenta com seus sentidos normais. Então, não parece ser uma fenomenologia paranormal, algo que fosse gerado pela própria testemunha, como, por exemplo, quando gera combustão espontânea, né? Quando há determinadas pessoas que tem fenômenos parapsicológicos relacionados à mediunidade, ao poder mental da pessoa, né? E pode gerar fogos, incêndios, essas coisas. Uhum. Tem relatos nesse sentido, quer dizer, eu não conheço esses relatos nessa região. Nessa região eu tenho visto eles dessa forma, como bolas ou lâmpadas, que as pessoas chamam assim, bolas de fogo, lâmpadas voadoras, coisas assim. Tem um caso interessante, Sim. que é bem mais nessa mesma região, em que um profissional da Central de Energias, da CEMIG, Central Elétrica de Minas Gerais, na época, isso agora mudou os nomes um pouco, mas era a CEMIG, era a Central de Distribuição de Energia Elétrica. Esse profissional estava em São Sebastião da Aldeia, numa determinada ocasião, não me lembro se era ele mesmo ou se ele relata uma história da mãe dele, que houve um caso, o relato é o seguinte, eu vou te contar a história, o santo a gente deixa para depois, porque eu tenho dúvida se a experiência foi dele ou foi da mãe dele. Mas era o seguinte, a luz, de novo, a luz, ela chega do alto, do espaço, faz uma volta ali naquela região à frente dela, né? Isso foi na represa de Três Marias, então tem todo um lago adiante, né? É um lago, em volta do lago você tem, em determinadas épocas, você tem uma praia bastante extensa, porque as águas oscilam, sobem e descem a depender do ritmo das chuvas. Uhum.
Então, havia esse espaço na margem da represa e esse objeto, essa luz, chega próximo, dá uma volta circular, assim, e se divide em 5 bolas menores, 5 bolas de luz menores, se novamente circulam pela região, circulam pela região, e voltam a se unir novamente, e disparam espaço afora. Saem em altíssima velocidade. Quer dizer, são fenômenos que a gente vai selecionando. Aqui quando a gente fala desses fenômenos, a gente já fala atendendo a uma pré-seleção, né? Muitos fenômenos podem acontecer que são perfeitamente explicados. La gente sabe identificar, las personas saben identificar cuando se trata de algo extraño, de algo distinto, algo que no es común, ¿no? Como... Isso. Sabe identificar que não é algo conhecido, né? É uma identificação no sentido negativo, vamos dizer. Se eu conheço, identifico e deixo para lá, não tem por que ficar comentando. Mas quando a coisa não tem explicação, isso passa a ser objeto de curiosidade, e aí, quando se vai contar a história, vai se contar ela como algo estranho, né? Então não tem... quer dizer, é algo que impacta a pessoa, e ela não vai contar essa história como algo natural. É exatamente porque é estranho que ela vai falar de forma curiosa, né, espantosa. Ela vai atribuir a isto esses adjetivos, né? O caso do Romão, por exemplo, o Romão, Romão é Romualdo, ele é um eletricista aposentado. Ele mora em Sete Lagoas, tem família e tal. E ele morava, na época, em Abaeté, cidade de Abaeté. Ele morava na rua Rio Branco. E ele vinha na rua 21 de Abril, que cruza Rio Branco. Num determinado momento, ele vê um facho de luz que vinha do céu até o chão. No entanto, a descrição dele, ele faz a descrição da seguinte maneira: era como um farol de carro que liberava uma luz na forma de um facho em direção ao céu. Então, ele via como um farol de carro. Era algo do tamanho de um farol de carro com um facho de luz em direção ao céu. Ocorre que esse no meio da rua de terra batida, não tinha asfalto. Uma periferia da cidade, naquela época, não tinha asfaltamento, calçamento. Então, e ele vinha da casa da namorada 3 horas da manhã. Então, ao chegar num determinado ponto, essa luz aparece. A las 3 de la mañana. En plena madrugada, en la hora en la que suelen cosas extrañas, según la gente cuenta en las tradiciones, 3 de la mañana. Exato. O que é estranho? Que aí tem um aspecto inteligente. Quando a luz, ele estava seguindo, e a luz aparece e continua seguindo. Aí ele para, a luz para. Ele segue, né, a luz segue. Então, eles ficam naquele jogo. E aí, perguntado por que você não fugiu, voltou para trás, coisa assim, de novo a mesma história da pessoa ficar presa àquela coisa, né? Presa assim, não tinha como eu sair, eu não tinha como, não conseguia. Então, a luz seguiu até um certo ponto. Quando chegou no próximo cruzamento de rua, que era quando ele viraria à direita
Aí era a rua Rio Branco, a rua onde ele morava. Ele está na 21 de abril com o Rio Branco, o objeto para no meio do cruzamento. E ele fica pensando, se ela seguir, eu entro à direita e vou para casa. Né? E ficou esperando naquela expectativa. E ele caminha um pouco já direcionando para a direita, e a luz entra à direita também. E segue na rua dele. Quando segue na rua dele, no meio da rua, normalmente andando no meio da rua, né? E ele tem que, para chegar na casa dele, ele precisa passar por 2 quarteirões. Ele precisa cruzar 2 ruas. Ele vai passar o primeiro quarteirão, né? Cruzar a próxima rua, mais um quarteirão, cruza a segunda rua, a casa dele está a uns 50 metros. Seguindo mais uns 50 metros, tem outra rua. O que o objeto faz? Vai adiante. Lo persiguió por prácticamente la luz a esta persona, por, digamos, el cruce que él hizo de 2 calles, 2 ruas, 2 calles, 2 avenidas, rumbo a su casa Adiante. y continuaba siguiendo. Oi? Sí, te escucho, Wilson. Se fue un ratito el sonido, pero te escucho bien. Ok. Então, ele segue, o objeto passa pela casa dele, e ele vê a oportunidade, passou, então eu vou para entrar em casa, né? O objeto vai 30 metros adiante, 50 metros mais ou menos, estava a outra esquina, a outro cruzamento de rua. Aí ele, mais que depressa, entra para dentro de casa. Entrou para dentro de casa. E já naquela situação toda desconfortável, ele já vai logo dormir para não acordar as pessoas, 3 horas da madrugada, chegando em casa, ele já procura a cama e já vai dormir, deitar. Só que não consegue dormir, levanta, vai até a janela, olha na direção em que a luz tinha seguido, e a luz estava lá, parada. Lo estaba esperando. Estava lá, parecia que estava esperando. E aí, o que ele faz? Ele olha, e estava lá, ele volta para dentro de casa, né, que abriu a janela, olhou, ela estava lá, ele fica assustado, inquieto, mas volta para dentro, não continua olhando. E aí, fica ali, parado, perto da janela, né, pensando o que está fazendo ali, o que é aquilo, e volta a olhar novamente. E não tinha mais nada lá. Así que la luz Aí, lo siguió hasta su casa, lo esperó, lo observó. Algo quería con él, un comportamiento plenamente inteligente, y pues él no le quedó más que refugiarse en su casa y observar si es que esa luz se retiraba, se iba, pero la luz seguía ahí, en plena madrugada. plena madrugada. Un caso, esto me dices que ha sido en Río Branco. Río Branco es estado do Acre, en Acre. Rio Branco é o nome de uma rua, é Barão do Rio Branco. En Minas Gerais. Minas Gerais. Na cidade de Abaeté tem essa rua Barão do Rio Branco. Uhum. E como iniciamos a história, ele estava na rua 21 de abril. 21 de abril é uma data importante. E dá-se nome às ruas com estas datas, às vezes nomes de pessoas, né? Tem muito esse personalismo, né, nas regiões do interior, nas cidades do interior. Então, a rua 21 de abril é o nome de uma rua, onde ele vê o objeto, testemunha o objeto pela primeira vez, e ele segue até cruzar com a rua Rio Branco, Barão do Rio Branco, que a gente fala Rio Branco, mas é Barão do Rio Branco a rua, e ele ia até o número 648, que é onde ele morava. Então, ele tinha que fazer 2 cruzamentos de rua para chegar lá. Né? E ele faz isso, e o objeto percorre todo esse caminho até passar na casa dele, até depois da casa dele. Quando ele tem a oportunidade de sair dessa situação, né, entrando para dentro de casa, fechando a porta, mas não consegue dormir, vai até a janela, olha, está lá, ele se assusta de novo, fica inquieto ali, vai olhar de novo e não estava mais. Wow, sorprendente. Ha habido Sorprendente.
en esa zona algún otro relato, algún otro caso de este tipo, así, de ese tipo en área urbana, en la ciudad, entre las ruas, en esa zona, algún otro relato, otra persona? Sim, são alguns dos relatos. Porque nesse caso foi em zona urbana, né? Mas é interessante considerar que era uma zona, quer dizer, não deve ter nenhum aspecto relevante nesse sentido, o fato de ser periferia, né? Era uma rua de terra, não havia muito asfalto, né? Naquela época aquela rua não era asfaltada. O Fernando, é interessante, a gente fica buscando esses casos, né? Que às vezes são também chamados, são causos que as pessoas contam, né? História que o povo conta. Mas são relatos que às vezes aconteceram há muito tempo na vida das pessoas. Tem relato recente, mas tem muito relato que aconteceu há muito tempo e marcou tanto a vida da pessoa que até hoje ela conta com detalhes, né? E interessante que as pessoas demoram para ter coragem de contar. Sim. E quando elas contam, elas também não querem que haja zombaria. Ela está contando uma história que aconteceu com ela que ela não tem como explicar. Sim. Não é? Ela não tem como explicar e você não tem nenhum profissional que consiga explicar aquilo ali. É algo que foge ao conhecimento humano, da ciência, das instituições que poderiam dar uma resposta e não dão, né? Poderiam investigar e dedicar mais recursos para esse tipo de pesquisa, mas infelizmente não fazem, né? Uh-huh. Sí, y además la gente demora, duda en contar estos relatos porque piensan que, o se asustan y también piensan que no les van a creer, que van a tomarlo como una cuestión que no es verdad. Entonces no lo cuentan, no lo comparten, pero deben haber muchos más casos así, deben haber muchos más relatos así, pero no son conocidos. Solamente los tiene la gente que los ha vivido, la gente de esos lugares, esos pueblos, pero han de haber más casos en toda esa región de Minas Gerais de lámparas voladoras, de faroles, de Foo Fighters, ¿no? De bolas de fuego, seguramente. Com certeza. Muitas histórias. Uhum. Assim é. Tem uma história curtinha, Sim. ela é interessante, curiosa, mas talvez até tenha uma explicação, mas impactou a pessoa de tal maneira que ela não buscou explicação, né? Não tinha como buscar explicação. Então isso vira folclore. A pessoa estava num rancho de pescaria com o pai e levanta de noite, madrugada, para fazer xixi. Sai de casa, caminha mais ou menos uns 50 metros numa determinada direção e já botou seu zíper e vai fazer seu xixi. Quando ele está lá, mijando, e de repente, a mais ou menos uns 50 metros adiante dele, levanta uma luz, uma coisa rápida, assim, levanta, tipo, 2 segundos, talvez nem isso. Ele sobe e desce, sobe mais ou menos uns 100 metros e desce novamente com a mesma velocidade. E some. Você imagina a pessoa numa situação dessa, né? Wow. O cara diz, eu estava mijando, de repente, 50 metros de mim, sobe uma luz a uns 100 metros acima, sai do chão uma luz, sobe uns 100 metros e desce com a mesma velocidade. E é só isso. E é só isso. Eu não tenho como dizer nada mais a respeito disso. Foi isso que aconteceu. Nesses relatos tem muito isso também, sabe? A pessoa vive aquela experiência ali e já falam logo dizendo, foi isso que eu vi. A minha história é essa, eu não tenho mais nada a dizer. Porque eu não sei explicar o que é. Al final de todo esto, bueno, están los relatos, pero es difícil llegar a una explicación de cuál es la naturaleza de estas luces, estos fuegos inteligentes. Ese es el gran misterio.
¿no? Que no sabemos a qué nos estamos enfrentando, de qué se trata. Sobre todo estos casos que han ocurrido a lo largo de la historia y en varias partes del mundo, no solamente en Minas Gerais o en Brasil, sino alrededor del mundo. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.